família, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais uma videoaula, tá? E a gente vai reforçar esse assunto de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas variáveis, tranquilo? E aí a gente vai fazer uma atividadezinha aqui, tá? Bom, então vejam só, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter esse sistema cartesiano de coordenadas, tá? Estou aqui com dois gráficos, tá? São retas, e aí lembrando, a gente está cansado de saber se são retas, então são gráficos de funções do primeiro grau, tá? Então eu tenho essa retinha aqui, esse gráfico, e tenho esse outro, tranquilo? E aí vamos ver o que é que ele está pedindo aqui na letra A. Primeiro eu vou ler o enunciado e vamos observar o que é que ele está pedindo na letra A. Vamos lá. Dados os gráficos abaixo, no sistema cartesiano de coordenadas, responda. Tá? Então, aquilo que a gente já tinha inicialmente falado. Eu tenho esse sistema cartesiano de coordenadas, tá? E duas retinhas aí, dois gráficos de funções do primeiro grau. Ele quer simplesmente que a gente identifique as funções correspondentes a cada reta. Como eu tenho duas retas, então eu vou ter, obviamente, duas funções associadas, tá? A esses gráficos. Tranquilo? Bom, a gente sabe que toda função do primeiro grau ela tem um comportamento, né? Ela tem como se fosse uma generalização, né? A forma dela, o formato dela, tá? E seria o quê? F de x igual a ax mais b. Lembram? Tranquilo? E aí o que é que a gente vai fazer? Primeira situação. Vamos olhar essa retinha aqui. Essa aqui é crescente, né? Porque à medida que os valores de x aumentam, os de y também aumentam, né? E ela é crescente. Então, olhando essa função, eu vou até colocar aqui. Primeiro a função crescente. A função crescente. Tá? A gente, nessa situação, pessoal, temos que identificar pontos desse gráfico, dessa função, que nesse caso aqui ela é crescente. Então, quais seriam os pontos aqui que já dá para a gente perceber? São esses aqui, ó. Esse ponto, tá? E esse ponto aqui. Tranquilo? Então lembra, esse ponto aqui é um ponto bastante conhecido, porque eu já falei para vocês. Onde o gráfico intercepta o eixo y, onde ele interceptar é o valor de b, que é o coeficiente linear. Então eu já sei que nessa função crescente, b é igual a quanto? Onde é que o gráfico está interceptando? Em menos 1. Só observando, gente. Não fiz cálculo nenhum aí. Tá? O que é que falta? Falta eu achar o valor de A, que é o coeficiente angular. Tá? E aí, eu com o valor de B e com o valor de A, substituo aqui, ó, nesse termo geral, nesse formato geral de como se comporta uma função do primeiro grau, aí eu tenho a função. Tranquilo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, quais são as coordenadas desse ponto? É y0 e x 1. Tranquilo? Então,
eu tenho o seguinte, a função é f de x é igual a x, mas vê só, no b eu já sei quem é b, que é menos 1, só pelo fato de observar o gráfico, que está interceptando o eixo y, eu já sabia disso. Se vocês tiverem ainda dúvida, é só vocês lembrarem, se ele intercepta o eixo y, é porque o valor de x é zero. Se você jogar o valor de x igual a zero, o que é que sobra? Só sobra o valor de b, tá? Bom, e aí o valor de b aqui, esse é um ponto zero em x e menos 1 em y, tá? Então, se x é zero, zero vezes a, nada. Fica f de x igual a b, não é isso? Só que f de x, que é o y, né? Lembra disso? A gente também pode escrever y, né? Então, se y é igual a b e y aqui nesse ponto é menos 1, então b é igual a menos 1. Mas não tem cálculo, basta você olhar aqui direto, só para reforçar bem isso aí, tá? Então vamos lá. Aí aqui eu não vou botar, né, ax mais b, eu vou botar ax menos 1, porque o valor de b eu já sei, que é menos 1, tá? Tranquilo? Bom, só para dar uma separada aqui. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o quê? Y é 0 e x é 1. Então vou substituir ali para saber quem é A. Então, olha só. Y é igual a f de quanto? De 1, né? Esse pontinho está nessa reta crescente, que é o que a gente está procurando. Então, f de 1 é igual ao quê? É igual a vezes 1, ó. A vezes x. A juntinho de x é a vezes x. Então, a vezes 1. Porque eu estou jogando o valor de x, só estou substituindo. Onde tem x, eu estou colocando 1. E aqui dá menos 1. Tá? Tranquilo? Então, o que é que eu tenho aqui? Só que, vamos rearrumar aqui. Isso implica o quê? Quem é f de 1 olhando o gráfico? F de 1, como o ponto está em cima do eixo x, o y é 0. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, y, que é igual a f de 1, isso tudo é 0. Então, 0 é igual a vezes 1 é a menos 1. Isso implica o quê? Que a é quanto? A é igual a 1. Concorda? Então, só recapitulando aqui, ó. Y é igual a f de 1, que é igual a vezes 1 menos 1. Isso aqui a gente já tinha visto. Mas o que significa a função quando x for 1? Quando x for 1, opa, o ponto está em cima do eixo x. Quando o ponto está em cima do eixo x, o y é 0. Então, ó, y é igual a f de 1. Então, deixa eu ver isso aqui. De 0, só na observação do gráfico. E aqui continua. 0 vezes 0 igual a vezes 1, aí dá a. Menos 1, que era o b, que a gente já sabia. Né? E o menos 1 passa para o outro lado, o que? Positivo. Então, a igual a 1. Então, quem é a primeira função? Vou até colocar aqui. A primeira função, que é a função crescente, ela na verdade é f de x igual a x menos 1. Tá? Que o b a gente já sabia que era menos 1. E o a acabei de achar que é 1. Mais 1, né? Vezes x é x. Essa é a nossa primeira função. Então, quase lá, então. Vamos agora à função decrescente.
a função decrescente tá? Quem é B nessa função decrescente? Fácil, onde intercepta, já expliquei, onde intercepta o eixo y, que agora é a decrescente, né? Aqui está, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y estão diminuindo. Então, essa função decrescente, vamos identificar o Bzinho. Quem é o B aqui? De onde o gráfico da função decrescente está interceptando o eixo y. Está interceptando em 2. Então, aqui B é igual a 2. B é igual a 2. Tá? E aí, como é que ficaria a função? Mesma situação. Ó. F de x é igual a AX mais 2. Viu a diferença aqui? Ó? Aqui foi AX menos 1 porque o B era menos 1. É de onde está interceptando o eixo y. E agora onde está interceptando o eixo y é no 2. Então, é AX mais 2. Simples. Tá? Agora pega um ponto conhecido. Qual seria um ponto conhecido? Aqui, ó. Tá vendo? Esse gráfico, que é a retinha decrescente. Tá vendo? Então, o ponto conhecido está aqui. E quando o ponto está em cima do eixo x, o y é 0. Tá? É só observar aqui, ó. O valor de y é 0. E o valor de x aí, por ele estar no eixo x, o ponto, né, a gente vê pelo gráfico, nesse caso, que é 4. Mas o y é 0. Tá? Então é só substituir aqui. Ó. Onde for y, você vai colocar 0. E onde for x, vai colocar 4. Pelo mesmo raciocínio aqui em cima. F de x a gente sabe que é y. Então y é igual a f de x. Tá? Só que agora, ó, não vou nem colocar f de x. Né? Já vou colocar f de quem? F de f de 4, tá? Igual a no lugar de x, ó, tá vendo? Onde eu tô com x, eu tô colocando 4. E só repetindo, mais 2. Tá? E aí, para encerrar, o que é que eu tenho aqui? No lugar de y, opa, o ponto está em cima do eixo x. Então, y é 0. Então, a função, quando x for 4, assume um valor, quando eu jogar lá na função, que a gente vai conhecer já já, quando eu jogar o 4 na função, vai assumir o valor 0, porque o ponto está em cima do eixo x. Então, isso tudo aqui, ó, y igual a f de 4 é 0. Isso é igual a 4a mais 2. Tá? Tranquilo? Isso implica o quê? Olha só. Eu quero achar o valor de A, né? Então eu vou isolar aqui. O 2 vai passar para o outro lado, só que ele fica negativo, né? Então vai ficar 4A igual a menos 2. Certo? Então, encerrando, o 4 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, o nosso A, na verdade, é menos 2 sobre 4. Tá? Tranquilo aqui, ó. O mais 2 passou para o outro lado negativo, então ficou 4A igual a menos 2. E aí o que aconteceu? No final, 4 está multiplicando A, passou dividindo o menos 2. Quanto é que dá isso aqui? Aqui eu posso cortar e cortar por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2.
continua negativo, né? Porque esse é negativo e esse é positivo. Então, menos dividido por mais, lembra lá da regrinha, números inteiros, dá negativo. E 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, esse é o nosso valor de A. Tranquilo? Então, quem é a função? Agora que eu achei o valor de A e achei o valor de B, que foi quem? 2. Então, monto a segunda função. Então, essa é a segunda função. Monto a segunda função, que é f de x. Quem é o nosso A? Nesse caso aqui deu menos 0,5x. Mais quanto? O nosso B, 2. Então, mais 2. As duas funções. Tá? E aí, qualquer coisa, se você tiver dúvida, é só você jogar valores aqui. Ó. Se x for 0, isso aqui anula. O y vai ser quanto? Vai ser 2. Tá aqui ó, o pontinho. Vou até marcar. E se x for 4? Quem vai ser o y? Aí, menos 0,5 vezes 4. Tá? Você multiplicar por meio, o que é que você está fazendo? Você está dividindo por quanto? Por 2, né? Que não é 1,5? Então, 4 vezes 1,5 dá 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Realmente, o y aqui deu 0, porque esse valor de x, que é 4, está em cima do eixo x, então o valor y correspondente a 0. Bom, mas assim, a primeira coisa aqui que a gente teve que fazer é lembrar do formato da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, e identificar, primeiro, o b realmente foi identificado, porque já está no gráfico dessa função crescente. É menos 1, está aqui, que é o termo que não multiplica o x, independente. E nessa função aqui foi 2. Está aqui o b, separadinho, não multiplica o x, é independente do x. E aí, achar o valor de A nessa e o valor de A nessa. Tranquilo? Achamos as funções. Era isso que ele queria. Tá? Isso na letra A. Vamos agora para a letra B. Só lembrando, eu falei função crescente e função decrescente. Outra coisinha bastante interessante. Que o A aqui, né, o termo que multiplica x, ele é positivo. É por isso que a função é crescente. Nesse caso aqui, ó, até o A é negativo. É por isso que a função é decrescente. Vamos na letra B agora. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Escrevendo aqui a letra B, vamos ler o que está sendo pedido. Tá? Determine a solução algébrica do sistema de equações do primeiro grau. Lembrando, sistema de equações do primeiro grau, estou com duas equações e com duas variáveis. Y e x na primeira equação, y e x aqui são as variáveis da segunda equação. Tá? Então, ele está pedindo a solução algébrica. Na solução algébrica, você já sabe, a gente tem três métodos principais aí, que seriam o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. E lembrando, independente do método que você utilize, que você tenha mais afinidade ou que você mesmo até perceba onde vai utilizar o método que vai te dar menos trabalho para resolver o sisteminha de duas equações, para achar aí essa solução algébrica, o conjunto solução, que é um parzinho ordenado, né? Lembra disso? Que representa um ponto, e esse ponto
é esse ponto aqui, ó, o ponto de encontro dos gráficos, né? As retinhas que representam essas funções do primeiro grau. Tranquilo? Bom, então a gente vai achar essa solução, tem esses três métodos, aí você tem que ter a noção de que esse conjunto de solução é o mesmo. Não tem como, senão você pode estar errando. Fez por um método, achou a solução, seu colega fez por outro método, achou o conjunto de solução, tem que ser o mesmo, tá? Independe do método. Bom, olhando aqui, observando, será que você já tem alguma ideia, de acordo com os três métodos, né, que a gente já aprendeu aí? Olha, esse aqui já está fato. Por quê? O que são essas equações? São, ó, associadas a essas funções aqui, ó, x menos 1 menos 0,5x mais 2. Ou seja, no lugar de f de x, eu simplesmente coloquei y. E isso a gente está cansado de saber, que pode ser colocado, tá? Então, método da comparação, ó. Y, vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Aqui eu tenho y igual a um valor e y igual a esse valor. Então, se y é igual a y, né? Então, aqui, ó, x menos 1 é igual a menos 0,5x mais 2. As duas equações são iguais. E aí eu vou achar quem? Eu vou achar o valor de x. Então, x menos 1 é igual a menos 0,5x mais 2. Tranquilo? E agora o que é que eu faço? Eu quero achar o valor de x. Ó. Vou passar menos 0,5 para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Então fica x mais 0,5x igual a o 2 continua lá do outro lado. E esse menos 1, para não atrapalhar aqui, ele vai para o outro lado. Como ele está negativo, passa positivo. E se implica aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho que... Opa! E agora, hein? Deu uma x mais 0,5x. Dá quanto? Lembre-se, pessoal. Quando não aparecer número aqui, do lado esquerdo do x, é como se aqui tivesse um número 1. Então, na verdade, é 1x mais 0,5x. Ah! Então, aqui o 1 mais 0,5, 1,5, né? Fácil, fácil. Igual a 2 mais 1, 3. Isso implica o quê? Opa, esse número está multiplicando, passa para lá dividindo. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, o número decimal? Até agora a gente não estava nem vendo o número decimal. Dessa forma aí, como coeficiente de x, não tem problema aqui. 1,5, quando passar para lá, vai dividir 3. É exatamente a metade. Tá? Então, aqui é x igual a 3 dividido por 1,5. Isso implica que x é igual a 2, né? 3 dividido por 1,5 é exatamente a metade aí, 1,5 de 3. Então, x igual a 2. Se x é 2, ficou fácil. Se x é 2, 2 menos 1, 1. Que aí eu pego o valor de x e substituo na mais fácil. Tá? Então, x, se x é 2, 2 menos 1, 1. Então eu tenho que... Deixa eu arrumar aqui. Vou colocar aqui, tá? Na primeira, o que é que eu tenho? Eu tenho y é igual a 2 menos 1. Isso implica que y é 1. Então,
tá aí o conjunto de solução, tá? O conjunto de solução da letra B é tá? Então, o conjunto de solução da letra B é o quê? 2 para x, porque o x aparece primeiro, tem que colocar ele primeiro no parzinho ordenado, e 1 para o nosso y, tá certo? Tranquilo? Sempre lembrando isso, quem vem primeiro é o x no par ordenado, depois o valor de y, que é a ordenada, e 2, que é a abscissa. Então esse é o conjunto de solução. A gente achou o parzinho ordenado que representa o ponto, que é o ponto de intersecção das duas retinhas, dos dois gráficos, correspondente a essas funções. Tá? Então, era um sistema possível de se resolver e determinado com essa solução única. Tá? E aí, a letra C seria, aqui só para deixar organizado, então represente o par ordenado do conjunto de solução, ó, aqui o par, represente o par ordenado, ó, aqui ó, o par ordenado do conjunto de solução no gráfico. Olha só, então vejam pessoal, a princípio dava já para perceber, né, que era 2 para x, vai ficar aqui de azul para destacar, e 1 para y, o pontinho. Né? Esse é o par ordenado 2, 1, que é o conjunto de solução, que é o ponto de intersecção dessas duas retinhas, desses dois gráficos que representam cada função respectivamente. Mas, mesmo que a gente já estava praticamente mostrado aqui, eu acho que algum de vocês aí, eu acho que todos aí perceberam que o ponto de encontro, esse parzinho ordenado, já era x igual a 2, que é o valor da abscissa, e o valor da ordenada é y1. Mas lembrem-se, a gente está no conjunto dos números reais. Então, no conjunto dos números reais, poderia ser que aqui, como não é perfeito, né, a figura, poderia ser que fosse um pouquinho mais para cá, não fosse um número inteiro 2 mesmo, fosse 1, alguma coisa. O mesmo aqui poderia ser um pouquinho abaixo de 1 no eixo y. Então, por isso que é pedido o que? Na letra B, a solução algébrica. E da solução algébrica, aí você vem e representa no gráfico. Tranquilo? Bom, aí foi mais uma videoaula, né, sobre essa situação. Aqui a gente fez o método da comparação, que foi bem mais simples, né, bem mais prático, porque da função associada eu posso ter uma equação correspondente, né? E aí quando eu substituo o y e o y, aqui ficou logo de cara, eu já posso igualar. Então esse é o método da comparação. Achamos o parzinho ordenado, né, que representa o ponto de encontro aqui das retas, né, dos gráficos dessas funções respectivas. Isso foi a letra B. Aí na letra C, agora sim, o que a gente mais ou menos já tinha percebido. Se você até voltar aí no vídeo, no início, quando você olhar se a gente ter resolvido, aí você vai, poxa, é mesmo, bem que o professor falou. Mas, por que a gente não podia já afirmar isso? Porque antes acha a solução algébrica, depois do sistema. E dependendo do método que você fizer. Se vocês quiserem até treinar aí, tenta fazer pelo método da adição, pelo método da substituição, e tem que chegar no mesmo parzinho ordenado, tá? Mas aí sacramenta, aí sim, eu na letra C vou representar o par ordenado do conjunto solução no gráfico. Tá, pessoal? Então essa foi mais uma videoaula e até a próxima aí. Tchau!